Beleza, estamos de volta. Pessoal que está nos acompanhando agora, vocês conseguiram assistir o encontro de Brasília que tivemos neste final de semana? Assistiram? Então deixa um comentário aí pra gente. Tanto na live, para dar aquela força, né? Incentivar o canal a crescer da Rádio TV Menorá. E também aqui, neste exato momento. Estamos aguardando os comentários de vocês. Eu já quero cumprimentar os nossos presbíteros que fazem parte da programação de hoje, dia 16 de junho. Pedro Bussi, direto de Tatuí, São Paulo. Boa noite, Pedro. Boa noite. Deus abençoe a todos. É muita satisfação em estar nesse programa. Boa noite, Pedro. Boa. Sabe, Pedro, eu tava lembrando hoje, quando eu vi o teu nome aqui de convidado, que você foi o primeiro a participar do quadro Reciclagem da Visão. Nós tava tudo nervoso, tava bem nervoso, não sabia o que ia acontecer ali no dia, né? E o Pedro isso me marcou. Também. E o Pedro deveria estar um pouco nervoso também. Ai. Tá certo, seja bem-vindo, Pedro. Lucas Vieira, de Xanxerê, Santa Catarina. Boa noite, Lucas. Boa noite, Nicolas. Boa noite aos demais membros do programa aí, o Sérgio, o Libério, todo mundo aí que está participando também, os demais. Agora eu não vou falar todo o nome, tem bastante gente, né? Tem. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aí. Isso aí. Ô, Lucas, eu já vou deixar contigo aí o encontro de Brasília. Conseguiu pegar aí um dos dias? Assistir de casa? Sim, foi uma programação fantástica, né? Tanto a mensagem da recepção quanto o encontro, né? No sábado, chamou bastante atenção sobre um comentário sobre o centurião, né? E algo que eu estou passando na minha vida, assim, se fechou com essa mensagem, foi muito interessante, porque o centurião, ele estava intercedendo por outra pessoa, que não era ele, não era parente dele, não era família, e eu senti ao longo da semana que tinha alguém intercedendo por mim. Não sei quem é, sei que é do corpo, né? Não sei se está assistindo ou não sei, mas eu senti fortemente no meu coração, queimando no meu coração, que tinha alguém que estava intercedendo por mim. E isso ao longo desses dias tem me dado um vigor, um ânimo, sabe? Sim, um fortalecimento espiritual muito forte, muito grande. E hoje, ao longo do dia, eu estava consertando algumas coisas com Deus e Deus estava me fazendo lembrar disso, né? E eu estava lembrando daquele momento, no encontro em Brasília, né, onde foi citada essa passagem do centurião. E isso foi o que mais mexeu comigo, né? Fora, claro, todos os demais testemunhos, os outros pontos, né, sobre a depressão, as maneiras que atinge o cristão, né, essa sensação de querer ser Deus, né? Mas esse foi um ponto muito bacana porque tem se fechado com o meu dia a dia. Né? Sim, tua experiência, tá vivendo isso, né, Lucas? E o Pedro, Pedro, teu comentário aí sobre o encontro, né, culto de recepção, algo para acrescentar. Assim, o culto de recepção, eu assisti bem importado, porque eu estava de plantão. Então eu estava assistindo e fazendo ao mesmo tempo, assim, fazendo hospital, assim. O que o Lucas falou foi muito pertinente do centurião, que me toca demais. Que recebeu intercessão para uma pessoa que não era parente, que trabalhava com ele, e aquele do centurião que me deu café, porque ele simplesmente entregou a Deus que eu pediu para ele ser curado, entregou para ele, creu e pronto. Sim. Eu não faço isso. Eu duvido, eu questiono, duvido e por isso que eu não ando como deveria estar. Sim. E quando foi falado sobre o assunto da depressão, Lucas, tu chegou assim ouvindo aquela mensagem de que a verdade sobre o que Deus fala sobre nós é aquilo que tem conseguido viver, ou que tu vê as pessoas ao teu redor conseguindo alcançar essa visão de que já foi vencido? Como que é pra ti? Amém. A gente sempre acha que vai ser algo assim impactante, né, diferente quando a gente escuta essas mensagens, né? A gente pensa assim, agora uma palestra aí sobre a depressão, mas é aquilo que a gente já sabe, né? Que é a ausência do Senhor na nossa alma, né? Com uma fantasia de que a gente é alguma coisa,
ou precisa de alguma coisa além de Deus, né? Hoje eu olho para o meu dia a dia, assim, vejo que isso tem muito na minha vida. A gente não fala, eu tenho depressão, não fico trancado num quarto escuro, né, me lamentando da minha vida, mas muitos resquícios eu consigo ver, assim, os fragmentos disso na minha vida, né? E quando a gente aborda esses temas com as pessoas, existe muito uma distorção sobre o que realmente é a depressão, né? Aí entra tudo aquilo que foi falado, né? As pessoas usam do natural, né? Da medicina, enfim, e disso, daquilo, para tentar amenizar algo que só pode ser preenchido com Deus. Não sei se mais ou menos consegui explicar a tua pergunta, não sei se foi mais ou menos isso que você me perguntou também. É muito interessante que tem um livro, né, maravilhoso, também um CD na editoraventosul.com, que é o Livre-se da Depressão. Então, para aqueles que têm, né, ali, talvez um laudo médico ali, né, por escrito, né, que tem depressão, e para nós que não temos, então, para estarmos livres disso. E Pedro, né, você aí, né, como médico, né, atende muitas pessoas por dia, você consegue ver, como diz no livro ali, tem 3 níveis, né, talvez tem muitas pessoas que chegam aí com um nível leve, né, sintomas leves de depressão. Tu consegue conversar com elas, ter essa oportunidade de levar Deus e mostrar para elas que elas não precisam apenas só de um remédio, né, para elas dormir e acordar, mas elas precisam de Jesus para viver? Isso é uma coisa difícil, uma quebra de paradigma. A minha área, eu não lido tanto com depressão. Eu tenho uma área mais objetiva, que é a área mais de exames. Sim. Mas mesmo assim, várias vezes eu tive a oportunidade de orar com as pessoas e explanar que não só a depressão, mas como todas as patologias, a origem real delas é espiritual, não natural. Isso aqui é uma mudança completa. Se eu visse um vídeo meu falando isso que eu estou falando agora, uns 10 anos atrás, eu não ia acreditar que isso estava falando. Sim. Mas todas as doenças, todas têm origem espiritual. E a depressão eu acho que você percebe que é a total falta de Deus. E isso que é depressão. Quanto mais você está se afastando de Deus, mais está acreditando na sua força natural. Não tem Deus, não tem coisa natural, sem depressão, não tem onde se apoiar. Sérgio, aproveitar aqui o tema, né, da depressão. Eu vi que a Igreja de Brasília ela fez uma divulgação do evento pautada em 2 personagens assim, né, do mundo cristão atual aí, em que um defende veementemente que um cristão não tem depressão sob hipótese alguma, e um outro, né, pregador que diz que é possível o cristão ter depressão, afinal de contas, como é que o cristão tem miopia, dor de cabeça, prisão de ventre, por que não teria depressão, né? Então, no meio dos cristãos existe, assim, não sei, um tabu, uma forma diferente, estranha de ver as coisas, né? E cita-se, inclusive, Elias como referência de alguém que foi depressivo, até o apóstolo Paulo em alguns momentos. Tem pessoas que usam como base personagens bíblicos para atestar que sim, cristão tem depressão e assim como teria qualquer outra doença, né? Como a gente enxerga isso hoje à luz das Escrituras, com base no Evangelho do Reino, que traz uma diferença em relação à forma da graça de enxergar esta enfermidade, né? Assim. Como foi falado no evento lá, juridicamente, crente não tem depressão. A verdade sobre o crente é que ele não tem a depressão, porque ele já está liberto, porque ele foi recriado segundo Deus, e ele, só, como foi também citado, uma pessoa que conhece a verdade, a palavra de Deus, se ele continua com sintomas de tristeza, de autoagressão, eu citei claramente assim que o problema dele não é a depressão, o problema dele é a incredulidade por não buscar o Senhor, ou a rebelião por não aceitar a proposta divina.
Então, porque aí se a pessoa tem doenças físicas, está tudo certo, porque o corpo já é no maligno, vai voltar para o pó. O corpo que nós temos está condenado, ele não vai ser salvo. Nós vamos ganhar um corpo novo. Aí a doença física é totalmente aceitável biblicamente que o crente tenha, né? Porque as doenças psicossomáticas vão se refletir no corpo, e Deus permite assim que toda alma incrédula ou rebelde vai ter problemas com o corpo na área física também, né? Então, se Deus diz que não sejais mais escravo do pecado, a depressão é pecado. A depressão é a ausência de Deus. E Deus não fez o homem para ficar longe dele, não fez o homem para ficar distante de Deus, né? Então, todos os que foram regenerados, juridicamente, realmente, na verdade, eles não têm depressão. Eles têm problemas de outra ordem, né? Então, os fatos não são a verdade. A gente não pode misturar as duas coisas, né? A verdade é que nós somos nova criatura. Ou você acredita no que Deus está falando, ou a gente vai curtir realmente uma rebelião ou uma incredulidade em não aceitar a proposta de Deus. Porque Deus manda buscar Ele também na sua palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se eu não obedecer, então eu não quero levar minha alma para uma cura, Sim. para uma libertação. Aí entra a complementação da mensagem que diz que a pessoa que acredita em si mesma torna-se um Deus, né? E a verdade para ela é essa, de que ela é doente e aquilo vai ser consolidado. Agora você olha uma pessoa que não é cristã com depressão, aquela tem depressão, a verdade e o fato estão coadunados. Então, Os dois estão juntos. a diferença de ser cristão como um título ou viver a realidade de cristão é que muda isso, né? Porque eu estava até meditando ali, no livro do Livro-se da Depressão fala também que cavocando a depressão são as mágoas, né? Aquilo que está lá no fundo, e aquela falta de comunicação com Deus através da liberação de perdão, dos acontecimentos, e vai indo, né? Foi citada até a vida de oração. Então, a linha ali, a questão é eu ser cristão não por ser salvo juridicamente, né? Exatamente. Veja, eu não creio que Elias teve depressão. Na Bíblia não deixa claro isso. Eu acho que ele teve um momento difícil de carregar a cruz, né? Que todos nós vamos passar por essa experiência quando estamos sendo usados por Deus para levar o evangelho em lugares difíceis, ou ter que suportar períodos difíceis na vida cristã, né? Mas isso não configura uma depressão, né? Sim. Creio que ele não teve esse tipo de doença. Ok. Essa anomalia da alma. Eu creio que a gente vê muito essas questões, até na terapia espiritual, né, nas questões de aconselhamento assim, da igreja. Eu vejo os irmãos compartilhar, né, que antigamente tu passava um versículo para uma pessoa e dali uns dias ela já estava curada, né? Então o poder da cruz estava fazendo efeito na vida dela, né? O poder daquele que traz na palavra do Senhor estava fazendo efeito, né? Mas aí quando uma pessoa não tem fé naquilo ali, ela está anulando o poder da palavra na vida dela, né? Anula a cruz, né? Pois é. Porque a cruz já condenou o império das trevas e já crucificou o velho homem. Então, se eu volto aos rudimentos antigos e velhos por alta recreação, então o problema é meu. Deus já fez a obra. E se, por exemplo, eu tenho, só fazer digamos assim, né, um cristão com sintomas de depressão, no caso, né? Ele tem todos os sintomas ali, a vida dele apresenta aquilo. Quando eu vou auxiliar aquela pessoa, eu preciso indicar para ela a verdade de que ela já está liberta por causa do sangue, ou eu preciso ir por um outro lado, fazendo com que ela entenda o processo, por exemplo, da mágoa? Qual seria, assim, o caminho de um cristão que tem os sintomas da depressão?
Olha, eu penso assim que ela tem que saber a verdade do que aconteceu na cruz, a verdade que são os benefícios que Deus concedeu a nós por meio do sacrifício do Filho. Se ela não tem um conhecimento profundo disso, dificilmente ela vai firmar a fé. Veja, qual é o crente que não tem medo? É poucos, né? Eu acho que, não sei, eu não conheci nenhum que não tem medo, né? Mas o medo existe para Deus. Josué tinha medo quando foi enfrentar a Canaã. Mas o medo não existe para quando a pessoa está liberta. A prova é que depois que ele entrou e obedeceu a Deus, ele viu que o medo não existe, porque o medo sumiu da vida dele. Sim. Então a gente tem uma maneira, o nosso raciocínio não é como o raciocínio de Deus. Esse é o nosso problema. Nós queremos misturar a lógica e a razão com a fé. Não é possível isso. Entende? Porque o que Deus diz é a verdade. Porque Deus chama a existência o que não existe pela palavra que ele cita. E a gente não raciocina em cima dessa maneira miraculosa que ele age. Nós somos muito racionais, entende? Vitória, como é que estão os comentários? Temos comentários aqui, a Karina Carvalho trouxe. Até mesmo Jesus falou horas antes de ser crucificado que a sua alma estava triste até a morte. Isso também não se configura a depressão, mas a crucificação do ego, né? A Paula Costa trouxe aqui, vejo que a incredulidade é o que nos impede de receber a vida da palavra, porque Deus é simples, como foi falado ontem no culto mundial. Não andeis ansiosos, é simples, é só crer e o problema está na mente, né? Tem um usuário aqui chamado Dragon Perm, trouxe aqui, nossa, muito bom esse programa, esclarecedor. Legal. Boa. Vou aproveitar, eu só fazer uma pergunta para o Sérgio, depois a gente volta para os presbíteros, né? A gente vai aproveitar eles aqui também. Sérgio, estava lembrando aqui no intervalo, né? Uma experiência que eu tive em 2016, quando nós estávamos em Florianópolis. Tivemos a oportunidade de reencontrar lá em São José um casal que congregou com a gente na Igreja Batista, de onde eu nasci espiritualmente lá naquele movimento. E visitando aqueles irmãos em São José, encontramos o casal assim profundamente triste, né? Eles mudaram por causa do trabalho. E a mulher assim estava desolada com a questão da igreja onde eles estavam lá congregando. Então eu vou usar a palavra bullying aqui, né? Mas a gente pode falar rejeição e outras coisas assim. Ela estava extremamente magoada com os membros da igreja local lá, porque eles afirmavam veementemente e até assim expuseram ela publicamente, né, até pregações pastorais, dizendo que crente não podia ter depressão de jeito nenhum, e aquilo estava afastando ela da comunhão. Daí eu queria perguntar para ti, depois levar essa mesma pergunta para os irmãos ali. Quando a gente identifica isso, né, como lidar com um caso assim, com a sabedoria do Espírito Santo, para nem amaciar um orgulho que está ali travestido de uma necessidade de receber atenção, mas também não colocar essa pessoa, né, na ponta do espeto e de uma exposição pública para fazer agravar um problema que já está ali, né? O apacentamento, como faz nessa hora? Só tem uma maneira de vencer a natureza pecaminosa, que é citando a palavra. A pessoa precisa tocar a palavra, tocar Cristo por meio da palavra, porque a palavra é uma espécie assim de extensão de Cristo que habita em nós. Quando tu toca a palavra, tu vai começar a sentir o Cristo que está dentro dela, entende? Porque a palavra, ela vai abrir os canais para ela receber uma luz daquilo que a palavra está falando com ela, que aquilo é uma verdade para ela viver. Então nunca se critica, se expõe ou contestam a pessoa. A gente faz a pessoa tomar o conhecimento da verdade. A linha de apacentamento é essa, é uma Bíblia no olho da pessoa, com você. Amém. E a pessoa tem que ler, a pessoa tem que tocar os olhos, tem que ouvir o áudio que está ali. É a única maneira que eu acho, e eu sei da parte de Deus, que funciona para as pessoas. Até o próprio Senhor Jesus no deserto, quando foi tentado pelo diabo, venceu a luta desta forma. Ele citava a palavra e o diabo não pode contestar a palavra. Sim, o Lucas e o Pedro têm experiências de apacentamento, assim, de levar essa exposição da palavra e ver as pessoas
tocar Cristo, serem libertas. Lucas, primeiro, depois o Pedro pode compartilhar também. Também, assim, isso é algo muito importante, porque nesses momentos que a gente tem que deixar o Espírito tomar conta e ser muito paciente. Porque se a gente não é paciente nessas horas, a gente acaba matando, né? Acabando de matar aquela ovelha, né? Que é o caso da situação que você citou dessa pessoa, né? É exatamente o que não fazer, né? É ser assim, ser direto, ser evasivo. Então é um momento muito delicado, porque ali, se a gente não tratar conforme a visão do Senhor, a gente mata essa ovelha. Eu já tive experiência no passado, logo que eu cheguei na igreja, onde muitas vezes eu quis atropelar as coisas, né? Isso na minha adolescência ali, quase fazendo os meus 18 anos, né? Até eu entender que não é assim, né? Porque o sanguíneo sempre tem aquela agitação. Não, lê aqui, já está tudo certo, e Jesus é o Senhor, e vai dar, e vamos embora. Mas não é assim, né? Com paciência, com amor, com mansidão, né? E aí entra aquela questão, né? De você saber ouvir a pessoa, e no momento em que está acontecendo aquilo pedir o discernimento do Senhor para que você saiba falar, apacentar da maneira correta. Eu, no começo, eu sou muito sincero, eu cometia muitas gafes, porque eu falava do versículo, eu lia, eu explicava e eu falava que tinha que ser assim, e a pessoa mal e mal me escutava, me entendia, e eu achava que estava fazendo certo, né? Mas é que nem o Sérgio citou, né? Deixa ela falar, deixa ela ler, deixa ela se sentir confortável com aquilo que ela está recebendo de você, e daí vai funcionar. Pedro. Eu entendia, quem o Lucas falou, eu entendi que capacitar e deixar o outro falar. Daí você mostra a passagem, mas você deixa a pessoa falar, a pessoa soltar o que está dentro dela. Não impor, não tentar fazer uma desculpa da pessoa, né? A gente falando em ponto toda hora. Eu tinha isso, ainda tem um pouco disso, eu estou tentando me controlar e mudar essa parte, porque a gente tem que ser ouvido. Quando eu entrei na igreja, Deus me agraciou que os pastores que estavam comigo, né, tiveram esse dom, porque foram muito abençoados, porque o que eu surrei o ouvido deles falando, o apacentamento foi muito grande, era muita coisa contida, eu tinha muita coisa a ser curada, ainda tenho, né? Então, o apacentamento é isso, né? Não falar, você não pode ter depressão, então você está em uma vida pecaminosa, julgar a pessoa, dar aquele carteiraço legalista, da vista que a gente tem, às vezes, a gente faz. Não. Eu quero a pessoa, acalmar a pessoa e não levar para a palavra, porque a palavra responde tudo. E a gente também. Pois é. Não dá para pensar muito, a gente tem que ler e obedecer. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando, eu lembrei esses tempos aí. Eu estava dando uma estudada mais a fundo sobre propósito potencial por causa das escolas, né? Para conseguir conversar melhor com a gurizada. E aquilo me fez coçar tanta cabeça que eu tava até meio... Eu tava achando que eu tava ficando deprimido. Eu não sei por que eu comecei a pensar tanto nisso. Eu comecei a me desconectar de uma verdade que eu tinha clara, assim, mas eu nunca tinha parado para pensar. E eu fiquei aquela semana orando e clamando a Deus para me tirar daquilo, mas eu achei que eu tava entrando numa espécie de depressão, né? E eu tava bem melancólico, pensativo, né? E os irmãos comentando aqui, cada um trazendo um parecer, a gente só vê que a solução está em Jesus, né? Porque eu comecei a buscar os personagens bíblicos, me alimentar disso, e a Vitória falava, mas ora para Deus, né? Que Ele vai te mostrar essas tuas dúvidas, esses teus pensamentos aí que estão fazendo tu coçar a cabeça, e Deus vai esclarecendo, não tem? Quando a gente se aproxima de Deus, qualquer confusão que está na nossa mente, Ele com um toque, ele encosta em nós e tudo se resolve, né? É muito interessante, porque eu estava aqui lembrando também que
alguns anos atrás eu passei, né? Passei por uma depressão. Até parece que fica chique falar, né? Não, passei por uma depressão, né? Jesus me curou da depressão. Na verdade, não. Eu passei talvez por uma rebelião profunda, né? Uma tristeza profunda, mas era só rebelião, porque eu não obedecia nada, né? Não queria saber de nada, só conhecia, queria saber, né, do mundo, né? Então, é rebelião, né? Mas Heriberto, a gente também ouviu no final de semana que foi muito falado sobre humildade, parece contraditório, tá? Mas quem tem depressão tem humildade, né? Coitada, tá ali, né? Depressiva, né? Uma pessoa humilde, quebrantada, né? Talvez não, né? Talvez pelo contrário, porque talvez ela está depressiva porque ela quer ser Deus, porque traíram ela e ela não perdoou, né? Porque fizeram o que ela não gostou, porque a vida dela não está como ela quer. Então o ego dela está lá em cima, né? E falta humildade, né? O que tu pode, sim, compartilhar um pouco sobre isso, sim. Como tu consegue, então, levar para as pessoas que talvez a depressão não é uma coitadinha, assim, nós temos que ter piedade das pessoas, é uma enfermidade. Mas talvez o problema é a falta de humildade. É difícil a gente, num primeiro momento, não é convencer as pessoas, né? Mas é fazê-las enxergar essa realidade, né? É só através da palavra. Eu me lembro de experiências, a terapia espiritual vai enriquecendo muito a gente com o passar do tempo, né? Porque você vê que os problemas, eles só mudam de CPF. Todas as pessoas que têm quadros, assim, depressivos, os sinais, assim, os sintomas são praticamente os mesmos. Eu me lembro de uma situação que eu estava em Passo Fundo e eu recebi uma ligação de uma mulher que estava com uma faca no pescoço. E ela dizia assim: pastor, eu vou me matar agora se você não fizer nada. Se você não fizer alguma coisa, eu vou me matar. Eu decidi acabar com a minha vida. E quando eu parei, né, e respirar, assim, o que eu vou falar para uma pessoa numa situação dessa, né? Eu lembro que de dentro de mim brotou uma ira aquele dia. Uma ira. Eu pensei assim: cara, tu não quer perdoar ninguém, tu não quer se sujeitar a ninguém, tu prefere morrer em vez de perdoar teu marido. Eu pensei assim. E aí brotou aquilo de dentro de mim. Eu falei: tu é tão orgulhosa que tu prefere morrer em vez de perdoar teu marido. É isso que eu estou ouvindo no telefone. Eu falei para ela. E eu senti que deu aqueles segundos assim de silêncio do outro lado dali. Eu pensei: pronto, acho que eu fiz bobagem. Mas não, ela recobrou a consciência, porque olha só a que ponto chegava essa visão de que ela era uma vítima, entendeu? E na verdade não, a palavra ensina totalmente o contrário do que ela estava imaginando sobre si mesma. E ali abriu uma chave no coração para entender a verdade. Que na verdade o orgulho estava levando ela para aquele extremo sofrimento a ponto de tirar a própria vida ao invés de ser livre através do perdão. Pois é, e isso que tu falou é um baita exemplo, porque cada caso é um caso, né? Uma vez nos passaram uma bola aqui, tava o Matheus Pires ainda, foi eu e ele visitar um rapaz que também queria se matar, e era coisa para minutos, assim, aí foi eu e o Matheus correndo, e a mulher dele tinha largado ele. Eu só falava: Matheus, o que a gente vai falar pra esse cara? Eu nem conheço ele, né? O que eu vou falar? E Deus inspira na hora, esse cara ficou consolado. Eu nem lembro o que eu falei, mas o cara ficou consolado e foi na igreja uns momentos ali, né? E não tem, é só a gente orar. A gente fez ele orar, palavras de consolação, e a obra é Deus que faz, né? Não tem muito mistério. É muito interessante, porque, então, falei de mim, né? Então, o que fez o Bruno levantar da cama foi simplesmente ler a palavra e orar, né? Simples assim, né? Sair da rebelião, da incredulidade, dos sentimentos ruins. E, Sérgio, no culto mundial também foi dito, né? Que para a pessoa se livrar da ansiedade, então, é oração e a palavra de Deus. E isso serve, né, para qualquer transtorno emocional, mental, espiritual, né? Seja o que for, nossa alma, oração e palavra vai resolver, né? Conhecereis a verdade, só ela te liberta. Sim. Aproveitar que tem uma pergunta aqui sobre o assunto. Sérgio, qual a diferença de depressão e esses vales que o Senhor vai aplainar, que cita na palavra? Olha, as tribulações que nós temos nada mais é do que o retorno das nossas ações pecaminosas. E é permitido por Deus retornar sobre nós essas coisas, porque na maciota, na graça, não quisemos obedecer pelo conhecimento. Então, isso não pode ser configurado uma depressão também.
Nenhum problema. Isso continua sendo incredulidade e rebelião. Entende? Porque Deus nunca aplica uma metodologia de cara numa pessoa de deixar as tribulações chegar sem ele primeiro dar tempo para a pessoa conhecer a verdade. Ele sempre dá tempo. Eu sei por causa da minha vida, coisas que eu já experienciei. Então, agora, se ele está em tribulação, qual é o objetivo de Deus na tribulação? É fazer a pessoa perder a credibilidade na natureza pecaminosa que domina ela. O objetivo de Deus é esse. Porque não tem como você deixar o autogoverno se você não perder o crédito em você. Reduzir a autoconfiança e essa é uma soberba também no nosso coração. É uma soberba, tudo faz parte, tudo é irmão e primo. Né? Tem uma frase comum aqui no meio da igreja, no reino de Deus. Muitos irmãos já falaram isso, que tiveram sentimentos de tristeza profunda, que acharam que era depressão em determinados momentos de operação da cruz, né, irmão? Muita gente fala isso aqui. Eu já passei por isso, achei que era depressão também. Sim. E aí, isso foi lá em 1996, eu acho, que eu achava que eu estava com depressão. E aí um dia orando, o Senhor disse assim: tu é um rebelde. Bem assim, tu não tem depressão porque os meus filhos não têm depressão. Eu afirmo isso porque Deus falou comigo. É uma experiência própria. E eu quero que tu obedeça a palavra, tu vai te sentir e tu vai comprovar que tu não tem isso. E aí, como um bom gaúcho metido, a gente aceitou o desafio e saiu do problema. Coisa bem boa. A diferença, então, é o cristão por título e o cristão de vida mesmo, né? Experiência. É isso aí. Tem comentários aqui. Vamos lá. Vamos seguir, então. Gabriela Zarias, o Ministério da Palavra já vem nos dando a direção para apacentar também. Trouxe para nós que o espírito e a alma é imaterial, sendo assim, só Deus, o Criador, pode curar. Só Ele alcança algo que é imaterial. A Jane Alves: eu sou uma testemunha de Cristo, fui curada, vivi por 10 anos com depressão e pude ter esgotamento psicológico, perdi a memória. E Jesus Cristo me libertou. A Michele Garcia: é verdade, é a palavra que liberta. Minha mãe foi liberta da depressão, trocou os remédios pelos versículos todos os dias. Pois é. Legal. É muito, cara. Temos mais. Eu tô na igreja porque minha mãe tinha depressão e já tinha tentado se matar. Enfim, ela acabou conhecendo isso lá por 2009, né? A solução que era Cristo. Entre vários casos aí, né? Aqui na igreja, mas Jesus tem a solução e já salva uma galera. Jesus né? Cristo é a saída, é o louvor das antigas aí. Eu queria só fazer uma colocação aqui para encerrar o tema, que ficou um ganchinho aí. Uhum. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Tá bem claro, vocês aceitam isso? Sim. Tá. A natureza pecaminosa é tudo mentira. E o que ela te ensina e o que ela forma o teu caráter, personalidade, é tudo em base da mentira. Então, a realidade é que tu não tem aquilo. Deus não te fez com aquilo. O original é diferente. É só uma cortina de fumaça, digamos assim. É um domínio mental para você sentir o que o diabo sente. Sim. Entende? Uhum. Entendido. Tá certo, olha só. A chuva aqui acelerou, rapaz. Começou uma barulheira aqui nos microfones. E a gente vai entregando aqui o nosso momento especial aí com o ministro, presbítero. Tivemos um baita complemento aí das mensagens aí, né? Do final de semana contra Brasília. Muito legal. Mas eu tenho uma notícia ainda. Opa, antes de encerrar minha participação. Vai lá, uma notícia. Será que é do Bruno? Não, de mim não. Nós vamos ter o primeiro encontro da Europa. É mesmo? No dia 11 e 12 de outubro.
Opa! Que tal? Glória a Que Deus. legal. Em qual país Já vai tá ser? Tudo certo. Qual país? Na Espanha? Vai ser em Lisboa, Em Lisboa. na Europa, Portugal. Tá certo. Portugal. Chique. Mas olha aí, Muito rapaz, legal. internacional aí. É Nós o assim... primeiro encontro internacional. Que tal? Que benção. Em primeira mão aí, Nicolas. Que tal? Viu só? Pois é. Tá certo aí. Espalhe aí para o pessoal. Teremos um encontro em Portugal, Lisboa, para outubro, né, Sérgio? Então, se os irmãos aí quiserem já comprar as passagens, que gostariam de participar desse evento histórico, né? Verdade. Amém. Vê se o Pedro tá ouvindo aí, né, Nicolas? Quiser organizar aí. Uma É excursão. o Pedro Santiago. Fretar um ônibus da Gol. Vai fazer uma inscrição. O avião da Gol. Agora não vai ser um bus normal, vai ser um Airbus. Airbus. Tá certo. Muito obrigado aí aos participantes presbíteros. Lucas, valeu aí pela tua participação. Deus abençoe. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Deus abençoe vocês. Isso aí, Sérgio, muito obrigado também aí. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Até mais, valeu. É isso aí, Pedro Bussi. Tchau, tchau. Muito obrigado, Pedro. Tchau, tchau. Chuva de bênçãos. Tá chovendo aqui. Tá gente. chovendo. Muito bem. Tá certo, obrigado, Pedro.